Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Faz sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Aqui na nossa Arquidiocese do Rio, estamos no ano da comunhão, no mês da Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Ao meu empregado faz isto, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nos encontramos depois da experiência da misericórdia de Deus, do Deus Pai, com aquele filho ingrato, aqueles dois filhos, né? Eu gosto de dizer assim, foram os dois, para mim, os dois filhos eram dois ingratos, o que saiu e o que permaneceu. Os dois que tinham um coração sem amor ao Pai. Bom, é um adentro apenas. E dentro desse evangelho de hoje, que mostra com tanta fé de alguém que somente ouviu falar de Jesus e o bastava para que aquilo que o testemunho que davam de Jesus bastou para que ele suplicasse a Jesus que fosse em sua casa. Mas o decorrer desse texto aqui mostra com clareza que este homem, com tanta sabedoria, veja bem, aqui é muito interessante que as pessoas vai até Jesus, né? Aqui mostra que alguns judeus, anciãos de judeus, né, religiosos, foi até Jesus em nome desse oficial para pedir a Jesus que curasse o empregado, né? O serviçal curasse, por exemplo, ele poderia ter um oficial que teria recurso financeiro, então ele poderia, como muitos empresários assim o faz, a gente vê isso, né? Você está doente, não serve mais, coloca o outro. Vou pagar até menos. Colocar outro, o empregado era um empregado. Engraçado que o texto mostra que o relacionamento desse oficial com os serviçais
Era um relacionamento muito paterno. Era um relacionamento de carinho, de atenção, de cuidado. A ponto de dizer, o oficial merece que faça esse favor para ele. Ele merece. Ele até nos construiu uma sinagoga. Veja bem, não era um homem religioso, propriamente dito, mas era um homem que acreditava no bem, no amor. E assim ele fazia, a ponto de construir uma sinagoga. Não sei se era o frequentador dessa sinagoga, né? Mas ele se encantou com Jesus só em ouvir falar de Jesus. Esse é um ponto muito importante para nós. E aqui diz no contexto que o oficial, quando mandou chamar Jesus, que ia à sua casa, depois ele pensou, mas como é que eu vou trazer esse homem para dentro da minha casa? Este homem tão maravilhoso para dentro da minha casa e eu que sou um pecador miserável. Assim esse oficial se sentia. E era um homem bom, e era um homem que fazia o bem, mas não se sentia digno de receber Jesus. Aqui é um ponto muito importante, muitas vezes, nós católicos em especial, sempre achamos que somos indignos para receber Jesus na Eucaristia. De fato, se tem uma coisa que nós estamos certos, é isto. De fato, nós somos indignos mesmo. Eu e você, nós somos indignos. Porém, eu quero mostrar aqui o seguinte, que aqui não se trata realmente de dignidade, porque se tratasse disso, até o Padre, a começar por mim, nós estaríamos perdidos. Se trata da misericórdia de Deus, é Ele que quer. É Ele que quer ir a teu encontro. É Ele que quer ir à tua morada, à tua casa. Ele que quer entrar em você. Não é por ser digno, porque nós não somos, mas Ele é misericórdia. Por isso ele vem ao encontro. E tantos evangelhos, muitas vezes, tanto evangelista, melhor dizendo, vai falar isso, né? Que não são os bons que precisam de médico, mas os doentes. Então, não é uma questão de dignidade, não. Aqui. Não é uma questão de merecimento, você merece, eu mereço, não. Eu sou melhor que você, que comungo, você não merece comungar. Não, não é isso, não. É graça. Graça, graça, pura graça. Pura misericórdia de Deus por mim e por você. Não, às vezes a pessoa diz assim, eu não comunguei porque eu estou em pecado. Que bom que a pessoa percebeu isso, né? Não comungou porque está em pecado e pode buscar reconciliação para comungar com consciência de fé, comungar de forma mais livre, né? Mais livre. E aqui o oficial pede a Jesus, pede a eles que diz, olha, vai lá e diga para ele não vir. Não vir, não precisa vir aqui. Agora veja bem, deixa eu dar um adentro aqui importante. Às vezes as pessoas pensam que a missa da TV não é válida. É válida sim, é muito válida. Deixa eu explicar aqui. A missa da TV é válida para aqueles que estão impossibilitados de estar presencialmente na igreja, no templo, na Santa Missa, presencialmente. Ela é válida para aqueles que não podem. Aqueles que podem e vai sentar em casa para assistir literalmente, a missa não é válido, não é válido. Mas a missa sempre vai ter eficácia de poder, porque é Jesus que está ali, naquele lugar e está dentro da tua casa. Gente, como é que é bonito isso, né? Como é que é bonita a tecnologia a favor da nossa fé. Como é belo isso. Só foi um adentro. Tá só para dar uma explicação rapidamente aqui, tá? Porém, manda alguém dizer, olha, não vá na minha casa, não. Daí de onde você está, diga uma palavra e o meu servo, o meu empregado ficará curado. Esse oficial acreditava tanto no poder de Jesus que ele não tinha coragem que Jesus fosse, ele não teve coragem de pessoalmente ir até Jesus. Por quê? Porque ele sentia que Jesus era mais importante do que ele.
Talvez quantas pessoas gostariam que aquele oficial fosse a sua casa? Quantas pessoas gostariam que aquele oficial fosse, sei lá, politicamente falando, talvez você ficaria todo orgulhoso em receber uma autoridade política dentro da tua casa, né? Ah, porque parece que a gente tem essa relação com as pessoas que nós consideramos de alguma maneira mais importantes socialmente falando do que nós. Parece que a importância da pessoa está na posição dela e não nela, né? Porque se ela perde aquela posição, ela perde também a sua amizade, né? Então é muito perigoso isto, essa relação que as pessoas têm com um poder, né, constituído e não com a pessoa, que é o alvo da graça de Deus. Só foi mais um adentro aqui, tá? Mas é importante aqui perceber que Jesus olhou o tamanho da fé daquele homem. Olha como Jesus aproximou-se daquele homem, do coração daquele homem, sem ir ao encontro daquele homem fisicamente. Então, a Eucaristia é esse encontro que Jesus vem até nós sem estar fisicamente no nosso lado. Olha o poder da Eucaristia. Olha a força da comunhão. Olha a força da presença eucarística. É Jesus que está no meio de nós. Ele vem ao nosso encontro naquela partícula, minúscula partícula que recebemos. Como é bonita a nossa fé. A nossa igreja é linda. Eu gosto desse jargão, né? A nossa igreja é linda, porque Jesus vem sempre ao nosso encontro. Como é bonito. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz uma palavra, e o meu servo ficará curado. Diga uma só palavra, Jesus, e eu ficarei curado. Minha casa ficará curado, minha igreja ficará curada, meus amigos ficarão curados. Meus sacerdotes, nossos sacerdotes ficarão curados. Amados, como é importante essa passagem para nós hoje. Que seja esse entusiasmo, essa alegria, que nos ajude a servir ao nosso Deus nesse mistério eucarístico. Que seja assim para mim e para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidar dos sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê fidelidade, fazer com que nós possamos receber Jesus com gratidão, reconhecendo nossas misérias e pedindo a cura todas as vezes. Também aproveito esse momento para te convidar para o nosso primeiro, que vai acontecer, nosso primeiro congresso da Misericórdia na nossa casa-mãe da comunidade Servos da Divina Misericórdia. Procure aí nos meios de comunicação e nos contacta para que possa saber sobre como vai acontecer e como você pode chegar. No dia 23 de outubro, espero por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.